Hoje eu vou te contar uma história para você ficar com a alma lavada. Uma história que envolve um monte de esquerdomacho, tá? Um monte de cara bonitinho. É aquele tipo de história que é o seguinte. Imagina que você, sei lá, bateu o dedinho na mesa. Vai, meu dedinho, é um cara, trouxa. Você bateu porque você é burro. Se fosse eu, jamais bateria o dedo na mesa. Aí dá um tempo depois, o cara chuta a mesa, quebra o pé, cai de cara e rala a cara inteira. Aí você olha pro cara e fala, quem é que tá rindo agora? Esse é o tipo de história. E ele parte de uma traição. Um cara traiu a esposa pegou, foi puxar o fio do novelo, cara, descobriu um monte de coisa e bum! É um monte de merda no ventilador, tá? Já deu like nesse vídeo, se inscreva no canal porque eu vou fazer o seguinte, cara. Você vai falar, Arthur, por que você quer me contar a história de um cara que traiu a mina? Porque são pessoas muito influentes. Esse vídeo, inclusive, você vai mandar pro teu amigo esquerdomacho, pra aquela tua amiga que adora um homem esquerdomacho. Sabe aquele cara de coque, com aquele óculos redondo, com aquele bigodinho, que usa saia, que, ai, perdão por ser homem, a mulher tem que ser ouvida. Esse tipo de cara aqui, ó, hoje você vai dar risada da cara dele, tá? Aliás, eu vou até dividir esse vídeo, vou colocar as minutagens aqui, que talvez o vídeo fique longo. Eu vou contar o resumo da história pra você. Depois eu vou contar quem é cada personagem dessa história. Depois eu vou te mostrar o relato da pessoa. E depois nós vamos ver pra mim, que é a melhor parte, que é a resposta dessas pessoas, ou a repercussão que teve na esquerda. Gente ali tentando passar pano, tentando justificar. Essa história envolve uma galera que é muito bem conceituada na literatura brasileira. Então, eles são basicamente os influenciadores dos influenciadores. Eles são a patrulha da patrulha, sabe? São esses caras. Vamos começar a história. Era uma vez um homem chamado André Conte. Tá? O André Conte, ele é conhecido pelo seu trabalho na Companhia das Letras, tá? Não é cara pequeno, não. E ele era casado com uma mulher chamada Vanessa Bárbara, que é basicamente uma colunista do New York Times. O que aconteceu? Certo dia, a Vanessa Bárbara descobre ali uma nota fiscal de um motel com, olha só, uma nota fiscal de um motel com CPF na nota. O cara ainda pediu CPF. Qual era o CPF? O CPF do marido. Ela, meu Deus, cara, o que será? Será que ele está me traindo? Será que não está? Foi confrontar o cara. O cara, não, mas não tinha bem uma desculpa. Não sei, não é minha, mas a nota com o seu CPF, não, mas eu não sei. Ela própria tentou criar uma narrativa, isso aqui não é aquele motel que você reservou pro seu colega do trabalho? Ele, isso aí mesmo, sabe? Só que ela nunca conseguiu aceitar aquilo totalmente. Aí um dia ela falou o seguinte, você quer saber, a Vanessa Bárbara, eu vou instalar um software, né? Uma espécie de hack aqui no computador do meu marido e vou ver o que ele anda fazendo. Instalou, deixou lá o cara usar o computador. Ela foi lá depois e pegou para ver o que era e ela descobriu, irmão, ela descobriu uma série de coisas. Primeiro que ela descobriu que o cara traía ela realmente há muito tempo e não só com essa moça, mas com outras. Daí ele descobriu que esse cara tinha um grupo que trocava e-mails, que é de toda essa galera que eu vou te dizer para você, que eles não só contavam das suas experiências extraconjugais, como também expunham as próprias esposas, tá? E eles faziam piadas, tá? Absurdas, como por exemplo, cara, que tal a gente fazer um rodeio de gordas? Os esquerdomachos, a mulher tem que ser ouvida, a mulher tem que ser respeitada, o feminismo é importante. Falando num grupo de e-mail que talvez seria uma boa ideia fazer um rodízio de gordas. Olha só que legal, hein? Olha só que galera legal. Segundo essa mulher, eles inclusive, quando eles estavam saindo com alguém, quando eles estavam pegando alguém fora do casamento, eles apadrinhavam essa pessoa de papai dessa mulher. Então, o Joãozinho, que é casado com a Mariazinha, tá pegando a Mariana. Então o Joãozinho é o papai da Xoxó Mariana, essa é a expressão que eles usavam. Bom, beleza. Agora o papai, Joãozinho, enjoou da Xoxó Mariana, então agora ele vai passá-la para outro homem. Então, você agora o Danielzinho, agora você é o novo papai da Xoxó Mariana, ela é fácil, ela gosta assim, ela gosta assada, ela gosta não sei o que lá. E, é um saco porque a minha esposa tá assim, tá assado, tá assim, outro. Este é o grupo apelidado de Toxic, os homens de Chernobyl. E, ironicamente, o nome do grupo é justamente de uma usina nuclear que ficava onde? Onde? Na Ucrânia! Na Ucrânia.
Então vamos lá. Vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou ler trechos de uma matéria, tá? Que saiu aqui na Gazeta do Povo, e depois eu vou mostrar para vocês os personagens dessa história, e depois o depoimento da mulher, e depois a melhor parte, que é a resposta dessa galera, inclusive a galera que me atacou na época do áudio. A controvérsia, que envolve um grupo de intelectuais do meio literário, começou com um caso de infidelidade conjugal ocorrido há 14 anos atrás, evoluiu para acusações de machismo e reacendeu discussões sobre a hipocrisia da ideologia woke. No centro do debate está a escritora e jornalista Vanessa Bárbara, colunista da edição internacional do New York Times e ex-colaboradora de veículos como Piauí, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Só jornalista mainstream aqui, só você viu de que a gente está falando. Em uma edição do podcast Rádio Novelo, apresentada no último dia 16, ela conta em detalhes os eventos que resultaram no filme de seu casamento com André Conte, um dos sócios da editora Todavia, cujo principal autor é Itamar Vieira Júnior, do best-seller Torto Arado. E aí, fala um monte de coisa, reportagem e tal, e aí diz assim, vou contar a história dessa minha cicatriz de forma mais direta possível. Ela envolve 15 homens brancos em posição de poder, jornalistas e escritores de um certo renome, ou seja, gente que atua na mesma área profissional que eu. Né? E aqui fala aqui que eles faziam um monte de coisa, tarará, tarará, pá, e ela usou alguns pseudônimos, mas todo mundo ligou quem que era, né? E tem a resposta da galera depois, mas vamos lá. Vamos, em primeiro lugar, entender quem são os personagens desse grupo, né? Então, tem o André Conte, que é basicamente um cara da Companhia das Letras, uma das principais editoras do país. Tem o Daniel Galera, que é um escritor, tradutor e editor brasileiro, né? Considerado um dos autores mais influentes de sua geração, tem obras como Barba Ensopada de Sangue e Mãos do Cavalo. Além disso, foi um dos fundadores da editora Livros do Mal. Rodrigo Levinho, escritor e jornalista brasileiro, autor de obras que exploram cultura e a sociedade brasileira. Olha só, temas contemporâneos do Brasil. Paulo Scott, né, que é um escritor e poeta brasileiro, autor de romances como Voláteis e Habitantes e Real. Sua obra frequentemente aborda questões sociais e políticas do Brasil contemporâneo. Marcelo Trazel, jornalista e professor universitário. Professor universitário, professor, né? É conhecido por suas pesquisas na área de comunicação digital e jornalismo online. Atua como docente e pesquisador, contribuindo para o estudo de novas mídias do Brasil. André Czarnobyl, conhecido pelo pseudônimo Cardoso, né, que é um escritor brasileiro, foi fundador do eCine Cardoso Online, autor de livros que mesclam humor e crítica social, como O Sensual Adulto. Michel Laub, nascido em Porto Alegre em 73, escritor e jornalista brasileiro, de romances como Diário da Queda, O Tribunal da Quinta-feira, né? Memória e Identidade, o tema dele. Antônio Cherchenensky, escritor e tradutor e editor brasileiro, né? Autor de obras como Areia nos Dentes e Uma Tristeza Infinita. Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 22, né? Sua obra foi traduzida em vários idiomas. Emílio Faria, empresário brasileiro. Emiliano Urbim, jornalista e editor brasileiro, conhecido pelas suas colaborações em veículos de imprensa e por suas obras literárias que exploram temas da cultura pop. Daniel Pelizari, escritor e tradutor brasileiro, nascido em 1974, autor de obras como Dedo Negro com Unha, Digam a Satã que o recado foi entendido. Suas narrativas são conhecidas pelo estilo experimental, pela abordagem de temas urbanos. Hermano Freitas, jornalista brasileiro, né? Política e economia, né? Que mais? Renato Parada, fotógrafo brasileiro, personalidades culturais, tarará, tarará. Joca Reiners Terron, que é basicamente escritor e poeta e autor de romances como Do Fundo do Poço, Se Vê a Lua, A Morte do Meteoro, e suas obras frequentemente exploram temas sombrios e existenciais. Esses são os personagens que estavam nesse grupo. Vamos ouvir agora o relato da pessoa, tá? Vamos ouvir o relato da vítima, vamos chamar assim? Bora lá. Pessoal, eu vou ouvir na velocidade 1,5, tá? Depois, se você ver o vídeo acelerado, fica muito, mas é porque senão vai demorar muito tempo. Então eu vou deixar aqui no 1,5, beleza? Vamos lá. Em resumo, a gente namorou por uns anos e se casou em 2009. Eu saí da Zona Norte e fui morar no apartamento dele, num bairro nobre da cidade. Já tinha alguns sinais de alerta. Ele não cuidava de nada em casa. Ele não pagava as contas. Ele nunca tinha feito a própria mala. Ele dizia que tinha decidido não se preocupar com essas coisas, pois havia outras bem mais importantes com que se ocupar. O que não deixa de fazer sentido. Só que, se ele não resolvia essas coisas, alguém teria que resolver por ele. Quase todos os dias, ele gritava comigo. Ele tinha surtos de raiva em que arremessava objetos na parede aos berros. Ele quebrava coisas que eu tinha que consertar. Ele ficava furioso com objetos inanimados que paravam de funcionar, e por algum motivo descontava em mim. Mais ou menos nessa época, em 2010, aconteceu um episódio de violência na Unesp, no interior de São Paulo, que ficou conhecido como Rodeio das Gordas.
Os homens agarravam as mulheres e tentavam passar o maior tempo possível montados em cima delas. Alguns gritavam, pula, gorda bandida. O caso teve uma grande repercussão na imprensa. 3 dos organizadores dessa, entre aspas, competição foram condenados por danos morais. Pois os iluminados integrantes daquela lista de e-mails que eu citei, o FPC, achavam essa história muito engraçada. Eles queriam reproduzir o torneio. Eles gostavam de compor poemas gordofóbicos. E para eles aquilo não era violência, era diversão pura. Os caras participavam da lista com endereços alternativos de e-mail, como espermafarto@yahoo.com, oboedecarne@hotmail.com e ruinadocervital@uol.com.br. Eles objetificavam todo mundo, as colegas de trabalho, as namoradas, as ex-namoradas, as ficantes. Trocavam informações íntimas das parceiras, que ganhavam apelidos como Larissa Mil, criados a partir de confidências que elas um dia fizeram para um deles. Não, que foram eu quero deixar o seguinte claro. Eu fiz um áudio, que eu não estava falando de ninguém específico, exagerando tudo, fazendo piadas num grupo que eu não denegrei a imagem de ninguém, né? Elas são deusas, elas são maravilhosas, elas são mais fáceis, não sei o que lá. Beleza. Ai, que absurdo! Os caras chamam a menina, que eles conhecem, de Larissa Mil Orgasmo. Então, chegamos ao dia 23 de maio de 2011, uma segunda-feira. Assim que eu acordei, eu pensei, é hoje. Eu tinha passado a semana anterior bolando um plano. Aos poucos, nos momentos possíveis, eu entrei no computador do Tito e consegui acesso administrativo à máquina. Eu mexi no registro e instalei uma ferramenta espiã que inicializava junto com o computador. E aí, naquela segunda-feira, eu respirei fundo e fui em frente. Passei umas 3 horas lendo as mensagens até dar o assunto por encerrado, desligar tudo e ir embora. A verdade era simples, o Tito começou a me trair em janeiro com a Olga durante aquele acampamento. E saber dessa verdade foi um alívio. O pior foi saber de todo o resto. É que no dia seguinte, ele contou tudo pros brothers, em detalhes. 3 membros de FPC, incluindo um outro escritor/jornalista que eu considerava ser um amigo próximo, sabiam de todas as minúcias da traição fazia cerca de 4 meses. E desde então, todos os 15 cavalheiros da lista andavam trocando relatórios sistemáticos sobre o que se passava com o meu casamento. As angústias do Tito, suas vitórias, sua capacidade de improvisar mentiras. Como eu falei, a lista do FPC era toda de homens conhecidos no jornalismo e na literatura. As áreas em que eu vivia e trabalhava, e que eu ainda vivo e trabalho. Naquela tarde, eu li um monte de mensagens sobre mim e sobre outras mulheres desse mesmo universo jornalístico/literário. Nessas mensagens, os solteiros descreviam pormenores dos encontros. Os casados dividiam particularidades das esposas e detalhes sobre a vida bandida. Uma mulher podia ser classificada como fácil e recomendada a outros membros da lista. Eles escreviam coisas supostamente chocantes, feito um grupo de meninos da 5ª série no vestiário da escola. Por exemplo, na lista, eles chamavam um ao outro de pais. Se um pai não tinha mais interesse em uma determinada mulher, ou uma determinada xoxota, como eles diziam, ele tinha o dever de colocá-la à disposição dos outros pais, que poderiam aproveitar melhor o produto. E no meio de tudo isso, tinha as idas e vindas da minha história, que eu tava vendo agora do outro lado. Eu vi ali pessoas que me conheciam, e que eu achava que conhecia, acompanhando a minha humilhação como se fosse uma novela diária. Agora vem a melhor parte. Vamos ver a resposta dessa galera, né? E o que eles já falaram da gente. Então vamos pegar, por exemplo, o Michel Laub. De 14 anos pra cá, muita coisa mudou. Eu mesmo, o mundo, a forma como as relações de gênero são tratadas. Quantas imputações de crime? Estou fazendo prints e decidirei que medidas tomar a respeito. Beleza? Vamos lá. O próprio André Conte, né, o marido, falou o seguinte: manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Tive quase 15 anos para refletir sobre o que aconteceu. Esse adultério, a rede de mentiras que criei em torno dele, terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas. Então assim, pessoal, isso faz há 15 anos. Agora, né, eu tô bem mais maduro. Agora eu refleti muito sobre isso. Eu sou diferente, eu sou diferente. Sei bem... Aí o Paulo Scott diz o seguinte: sei bem o quanto minha masculinidade precisa ser diariamente desconstruída. Uma parte das minhas poesias sempre externou isso, viu, pessoal? Eu já falava nas minhas poesias, meu. Eu sei que eu tenho que desconstruir minha masculinidade. Quem teve o privilégio de gênero ou de raça tem obrigação de buscar desfazer a cegueira que os seus privilégios lhe trazem. Olha como escreveu bonito, cara! O Paulo Scott aí, meu, ele sabe que a masculinidade dele precisa ser diariamente desconstruída. Vamos lá. Até a editora, todavia, da qual Conte é um dos donos, emitiu uma nota. Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia, sentimos muito, sobretudo, pelo sofrimento causado da vítima. No momento, buscamos garantir a manutenção de um espaço de acolhimento para nossas colaboradoras e colaboradores. Da Gazeta do Povo. Feministas criticam a escritora que defendeu o marido, mas nenhuma resposta causou tanta celeuma quanto a publicada por Natércia Pontes em sua plataforma no Substrack. Casada há 14 anos com André Conte, com quem tem 2 filhas, a escritora saiu em defesa do marido, o que enfureceu as feministas mais
combativas. Ou seja, a atual esposa do cara que traiu a ex e fez essas coisas todas disse o seguinte: ele tinha um grupo machista de amigos com quem desabafava, falava mal dos outros e de assuntos variados e ria. Hoje tem um grupo de mulheres e homens com quem desabafo. Sou cruel, falo mal dos outros e rio. Quem nunca? Ela é autora do romance Os Tais Caquinhos. Ela também acusa Vanessa Bárbara, que já havia narrado o episódio de sua separação no livro Operação Impensável, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura em 2014, de ainda hoje tentar manter contato com Conte para pedir ajuda com a carreira. Eita! Eita! Em pouco mais de 6 meses, o que mudou no caráter do destinatário, do último e-mail datado dia 17 de 6 de 2024 e o monstro que ela pinta no podcast, porque 6 meses depois desse doce pedido de favor, foram muitos, e elogios à pessoa do meu marido, viraram um ataque cretino com direito a uma rajada de metralhadora de moralidade, né? Que coisa linda, né? No campo de comentários sobre o texto na tela, intitulado Prefiro ser ré do que ser juiz, o público não perdoou. E aí a galera foi lá e desceu a lenha nela. O Pedro Doria gravou um vídeo em defesa dos amigos dele. Vamos apreciar essa obra de arte, né? Que agora vazou uma coisa muito pior dos seus brothers. Vamos lá? Vamos lá, Pedro Doria? Me dá esse presente, vamos ver. Não é com todo mundo não, tá? Mas se você for homem de um determinado grupo da esquerda, você é um alvo na sua cabeça. Não é todo mundo da esquerda que está a perigo, não. Sindicalistas não estão. O risco é com uma esquerda urbana, de classe média, jornalistas, professores universitários, artistas. Se uma mulher de esquerda acusa um homem desse ambiente de comportamento misógino, o efeito pode ser de colapso total da vida, da carreira, ostracismo. O assunto, claro, é o episódio... Ele era um alvo porque ele era de esquerda, ele era bonitinho, ele era limpinho. Você é um homem de direita, a mulher pode fazer o que quiser com você, te acusar falsamente de assédio. Agora, se você é da esquerda, você tem um alvo, coitado de você. O episódio da semana passada do Rádio Novela apresenta que foi um ataque desferido contra o editor André Conte, da editora Todavia. Eu quero ser muito cuidadoso aqui, porque o objetivo é ser claro com a natureza da crítica que eu vou fazer. Nós estamos vivendo um novo macartismo. Como todo macartismo, ele é movido à histeria coletiva, é puritano e é principalmente intimidador. Todo mundo tem medo de ser acusado, claro que tem. No momento em que se é acusado, a pessoa vai ter certeza de 3 coisas. Não há defesa possível, a acusação já é por si um veredito. Por quê? Porque não se pode questionar o acusador. Número 2. Que ninguém ouse defender o acusado. Um ou outro até tem a coragem de erguer a cabeça para dizer, peraí, precisa de muita coragem. O ato de defesa atrai para si todas as culpas do acusado. E por fim, a acusação de um delito moral dura para a vida toda. Isso quer dizer que pode se tornar um sepultamento em vida. Como sempre acontece com macartismos, essa é uma história que tem, de um lado, a democracia... Ele usou a palavra democracia! Até nessa hora, democracia check usou. Vamos lá. Do iluminismo, a ideia de que todos somos iguais em nossos direitos, de que toda história tem pelo menos 2 lados, pelo menos, de que todos somos capazes de crescer, de aprender, de melhorar, de que não somos definidos pelas bobagens que fizemos no passado, de que a vida é complexa, de que as pessoas são complexas, de que todos somos inocentes até que se prove o contrário. Veja bem, a vida é complexa, as pessoas são complexas, todo mundo é inocente, você não é definido pelo que você fez há anos atrás. Ai, meu Deus, que delícia! Do outro lado está a rejeição de tudo isso, de que o grito da massa se sobrepõe à pessoa. A direita não tem nada a ver com isso. Esse macartismo aqui é só de esquerda e se restringe à esquerda. Ninguém da direita pode ser destruído por ele, só gente intelectualizada de esquerda. Claro, porque a galera da direita é lixo, né? Só a galera intelectualizada da esquerda, que esses estão no nível, né, para terem alguma cobrança em cima de si, né? Você que é de direita, você, já se espera o pior de você. O que cá entre nós é inacreditável, né? A barbárie vem de quem se diz progressista e lê livros. E aí que eu quero ser muito cuidadoso, tá? Porque o Rádio Novela Apresenta é de longe um dos meus podcasts brasileiros favoritos. A equipe que o faz é incrível. São capazes de contar uma história com uma sofisticação ímpar
E não é à toa, porque a sua gênese está no melhor podcast serial já feito no Brasil, Praia dos Ossos. Não existe um produto de narrativa em áudio melhor do que Praia dos Ossos. É engraçado como ele... Cara, é tudo artificial, né? Você vê que o vídeo dele, ele tá interpretando ali, né? Parece que ele é um ator fazendo um teste, né? Que ele lê o texto, decorou e agora você tá no seu teste pra ver, do casting, pra ver se você pega o papel. Cara, é muito artificial, é muito ridículo. Não em português. Eduardo apresenta, olha, tem alguns episódios que já ouvi mais de uma vez. O da origem do Chester, aquele da Perdigão, é ótimo. Nossa, cara, que coisa... Aquele do Chester é ótimo. Começou sofisticado. Aquele outro ali, maravilhoso. É uma obra-prima. Cara, que coisa artificial, velho. A história da arquiteta Lota de Macedo Soares, a morte do brasileiro, do naturalista brasileiro Augusto Ruski, com seu tratamento com o cacique Raoni. Eu podia ir longe aqui. Gosto das histórias que eles escolhem, da delicadeza com que costumam pensar detalhes, da sofisticação da narrativa. É um produto muito especial. Só que a segunda história do episódio da semana passada, narrado pela jornalista Vanessa Bárbara, não tem nada disso. É só um ataque covarde. Em inglês, o nome desse tipo de jornalismo é hit piece, uma peça de ataque direto contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. O episódio é puritano, moralista, maniqueísta e já tem um impacto devastador sobre as vidas do editor André Conte, da sua mulher, das suas filhas. É engraçado que assim, quando eu uso meu áudio, que não tinha nem um décimo disso, o cara se preocupou com a minha família, comigo, agora não, André Conte não. E a mulher dele, meu, e as filhas, toma cuidado com a carreira do cara, meu. Talvez da sua editora, todavia. O que Vanessa e André... Que foi isso? Que interpretação? Eu acho que ele anotou no script. Nessa hora você finge que vai falar alguma coisa e fala que você não consegue. Nossa, cara. Foram casados. André teve um caso, quando descoberto negou. Falou com amigos o tipo de bobagem que homens de 30 anos falam com amigos. Ele falou bobagens que homens de 30 anos falam com amigos. O mesmo cara que diz, MBL é um mando de moleque. Não sabe. Cara, que maravilha isso aqui. Vanessa leu as mensagens porque instalou um software espião no computador do marido, se sentiu profundamente humilhada, foi há 14 anos, não superou até hoje. Foi há 14 anos. Ela que supere. Enfim, é um show, são 13 minutos de passação de pano. Cara, acho que esse vídeo já deu pra você entender, né? Que essa história é uma lavada de alma para todos nós. Isso aí não rodou como deveria, porque não são pessoas que talvez você nem conheça, esses nomes todos, quem que é, tal. São caras absolutamente famosos, só que eles são muito importantes no meio intelectual. Como eu falei, eles são influenciadores dos influenciadores. Eles são a patrulha da patrulha. Eles foram pegos na coisa mais tóxica, né? Até o nome era Chernobyl, que se possa fazer. Cara, que delícia. Manda isso aqui para aquele teu amigo esquerdomacho, para aquela tua amiga esquerdomacho. Vocês estão lendo obras desses caras que estavam querendo fazer rodízio de gorda, estavam expondo as próprias esposas, estavam falando da xoxô que era mais fácil no grupo ou não. E ainda a galera tá em volta passando, mas você é puritano também, meu? Tá aí, ó.